Olá pessoal, eu me chamo Vinícius Lousada e nós vamos conversar um pouquinho sobre o diálogo na pedagogia de Paulo Freire nesta videoaula. Paulo Freire, esse educador nordestino que ganhou o mundo a partir do seu trabalho pedagógico que inicia com a educação de adultos, teve a oportunidade de escrever uma obra no exílio chamada Pedagogia do Oprimido. E na Pedagogia do Oprimido, ele vai estabelecer um comparativo entre a educação bancária tradicional, hierarquizada, silenciadora dos indivíduos, que tem uma premissa de relação hierarquizada entre educador e educando, tem como mecanismo principal a negação do diálogo. Assim, uma educação para a liberdade, uma educação que produz autonomia moral e autonomia do pensamento, que leva o indivíduo a aprender a pensar certo, a estabelecer um conjunto de condutas éticas orientadas pelo bem-querer e pelo bem comum, pressupõe a necessidade do diálogo para a construção da cidadania, da democracia, da aprendizagem do pensar certo, do estabelecimento de escolhas orientadas pelo que interessa à coletividade, especialmente aqueles mais afetados pelas lógicas econômicas postas no jogo das relações humanas. Então, para Paulo Freire, uma educação dialógica é aquela que produz liberdade, naturalmente com responsabilidade, com discernimento ético. E essa liberdade nasce do exercício do diálogo, desse encontro entre indivíduos que observam no outro as possibilidades de ser mais, e com profundo respeito se colocam no exercício da escuta e de uma fala orientada pela praxis aqui compreendida como ação, reflexão e ação reflexiva e transformadora, judiciosamente mergulhada em uma ética que se estriba no exercício da justiça também. Então, o diálogo aqui deve ser compreendido como essa abertura ao saber, à vivência, às circunstâncias do outro. E o diálogo na prática educativa nasce, segundo Paulo Freire, já na eleição dos conteúdos. Ainda que tenhamos um conteúdo programático pré-estabelecido pela modalidade de ensino que atuamos, é possível, na escolha do modo de lidar com aqueles conteúdos, conectar com a realidade dos educandos, mobilizá-los à pesquisa, provocá-los à articulação com a sua visão de mundo, para ressignificar a própria visão, para estabelecer um diálogo de saberes a partir desse diálogo dos indivíduos, e construirmos possibilidades de protagonismo na prática educativa por parte dos educandos. Porque numa educação dialógica não é somente o educador que sabe, o educando também sabe. O educador naturalmente não abre mão da diretividade da sua atuação docente. No entanto, ele dá possibilidades que são próprias dos sujeitos nesse espaço de sala de aula, para que na investigação, na pesquisa, nas atividades em grupo, no mergulho em torno dos saberes, onde se busca essas possibilidades criativas e transformadoras, que os sujeitos não só participem, mas sejam cofacilitadores ou condutores também desse processo. Claro que nós estamos aqui partindo de uma premissa que se encontra no pensamento pedagógico, de que nós somos todos sujeitos históricos. E no pensamento pedagógico de Paulo Freire, ninguém educa ninguém. Os homens se educam em comunhão,
mediatizados pelo mundo, pela realidade em que vivem. Dessa forma, o diálogo tem uma centralidade na pedagogia freiriana e é o recurso fundamental para a superação de uma educação bancária que estabeleça mutismo, que negue o exercício da liberdade e, portanto, venha prejudicar o futuro da democracia em qualquer circunstância em que estejamos vivendo. O diálogo é o pleno exercício da cidadania também. Porque no jogo da argumentação, do debate, do confronto e do encontro de ideias, nós aprendemos a lidar com o diferente, a discordar sem odiar, a aprender o exercício empático em relação à perspectiva do outro. E também aprendemos a superar no diálogo as concepções ingênuas de realidade. Até o próximo vídeo. Falaremos mais da pedagogia de Paulo Freire. Obrigado pela sua atenção.